Se tu tem um peixe beta e ele fica o tempo todo parado, apático, sempre no fundo do aquário, não interage, até quando tu dá comida para ele, com certeza esse vídeo vai te ajudar. E também vai te ajudar caso tu tenha teu peixe beta e não tenha esses problemas, né? Tu pode acabar evitando aí construir um ambiente propício para que teu peixe beta tenha, né, basicamente essa depressão aí de ficar sempre parado no aquário. Eu separei 7 possibilidades que estão fazendo o teu peixe beta ficar sempre parado, tá? Sempre ficando apático aí no aquário. Claro que antes da gente começar, eu poderia falar, não, o teu peixe beta ele pode estar com alguma doença. Com certeza, ele pode estar com alguma doença. Mas, cara, a ideia principal do canal é te mostrar as causas das coisas. O que causa as coisas? Porque se teu peixe está doente, alguma coisa causou a doença desse peixe. Não é só a doença em si. Pode ser que processos anteriores fizeram que teu peixe tivesse uma baixa na imunidade e aquela doença conseguiu tomar conta do corpo dele. Então, sempre existe uma causa para as coisas. Então, aqui no canal eu dou muita ênfase nas causas e também lá no curso Aquarismo Descomplicado, onde eu te mostro como funciona todo o ecossistema de um aquário, para que tu consiga manter teu aquário ali funcionando praticamente no automático, com plantas exuberantes, com saúde dos peixes, né? Isso que é o mais importante, tendo pouco trabalho e gastando pouca grana. Então, se tu não conhece o Aquarismo Descomplicado, é só vir aqui no primeiro comentário que está fixado, tocar no link e lá eu te explico em um vídeo como funciona o curso Aquarismo Descomplicado. Então, a gente precisa entender sempre o que causa as coisas. Então, na minha visão, por o teu peixe ficar o tempo todo parado no aquário, sem interagir, 7 coisas principais podem estar fazendo isso acontecer. Então, verifica se tu está fazendo, se teu aquário está em alguma dessas 7 condições ou em todas, né? Primeira coisa, que é uma coisa óbvia, mas eu preciso falar, que é o tamanho do aquário. Existe uma cultura ainda do Brasil de ter abeteira, sabe? Que nem dá para se chamar de aquário, e na verdade é um recipiente onde tu coloca o teu peixe. Então, cara, um aquário de 1, 2 litros, essas beteiras, né, aquário entre aspas, né, esse recipiente, cara, não é um local ideal para um ser vivo, cara. Primeiramente, pela baixa litragem, tu não consegue ter praticamente controle de parâmetro nenhum, porque quanto menor o aquário, mais instável ele é. Isso é só um dos detalhes, porque o que acontece? No momento que tu coloca o teu peixe beta num aquário de 1, 2 litros, o peixe beta, que é um peixe que gosta de explorar, é um peixe territorialista, ele meio que entra em depressão, porque o que acontece? Ele olha para um lado, tem vidro, ele olha para o outro, tem vidro, e ele não possui, na verdade, nenhum ambiente para explorar. E todo ser vivo precisa explorar o ambiente, precisa de estímulos. Imagina, cara, tu entrar dentro de um quarto, sei lá, 2x2, sem janela, não tem internet, tu tá lá pelado, cara, não tem nenhum estímulo. O que vai acontecer contigo se tu é um cara ação? Cara, tu vai ficar louco. Então pensa, cara, num animalzinho que ele mas ele vive em poça d'água. Não, peraí, cara. Vamos se encontrar aqui. Ele não vive numa poça d'água como se fosse uma poça de um buraco no asfalto. Cara, não é assim que funciona. Ele vive no ecossistema. Ele vive em pequenos corpos d'água onde tem, em momentos de cheia, momentos de seca, e ele se adaptou a esse ambiente. Não é em um recipiente de 1, 2 litros. Já viu uma poça d'água? Cara, uma poça de água de 1, 2 litros? Eu acho que é uma informação que é mal dada, na verdade. Quando se fala que o beta vive em poças d'água lá na Tailândia, cara, a gente está falando de arrozais, plantações de arroz, em canais. Cara, não é 1, 2 litros. Então existe um ecossistema acontecendo ali. Então se tu tem um aquário desse tamanho, cara, tu já tem uma condição que não é a condição ideal para o teu peixe. Ele não consegue ter estímulo. Então tu precisa criar isso para o teu peixe beta. Então, cara, coloca um aquário com substrato legal, não vai colocar essas pedrinhas coloridas aí, né, que solta tinta
Não vem com essa, não. Ah, mas estava escrito no pacote que é especial para aquário. Não é. Pedra colorida na natureza, cara, é só as naturais, tá? Que tu vê que naturalmente ela se formou com essa cor. Essas pedrinhas que a gente compra aí em muitas pet shop da vida, que é rosa e tudo, cara, não coloca isso é tóxico, vai soltar com o tempo, as pedrinhas vão ficar até branca com o tempo, então não é ideal. Então produz um ecossistema, coloca ali um aquário de no mínimo ali, cara, abaixo disso não dá, 10 litros, e constrói ali, coloca um substrato, se possível coloca umas plantas. O peixe beta ele gosta de explorar, ele gosta de ficar vendo, ele gosta de ficar vendo os cantinhos, ver se vai achar algum predador não, algum outro beta, alguma coisa para comer, algum bichinho. Então tu precisa criar um ambiente para ele. Se possível também coloca uma toquinha, pega 2 pedrinhas, faz uma caverninha para ele entrar dentro, ele gosta disso também. Então se tu construir um ambiente onde ele possa explorar, onde ele tenha estímulos, logicamente, cara, ele não vai ficar apenas lá no substrato. Então, cara, é uma coisa tão lógica que, na minha visão, quem tem um peixe beta numa beteira de 2 litros, né, um recipiente, ele chega a ser até insano. Chega até a ser até insano, assim, na minha visão. Então, constrói um ambiente para o teu peixe beta. Vamos lá. Falamos do tamanho, falamos também que tu precisa criar um ambiente para explorar. Em terceiro lugar, o peixe beta, ele é um peixe tropical. Sendo um peixe tropical, ele precisa de uma temperatura um pouco mais quente e principalmente estável. A temperatura, no caso ali, 25, 26 graus, é tão importante quanto a estabilidade. Então imagina, cara, depende muito da região do Brasil também, tá? Mas eu sugiro sempre que tu tenha um aquecedor com termostato para o teu peixe beta, mantenha ali 25, 26 graus, sempre ligado. Então vai ficar sempre a mesma temperatura no aquário. Eu moro no Rio Grande do Sul. O pessoal pensa aí para cima que aqui no Rio Grande do Sul é sempre frio. No inverno é frio. Só que no verão, cara, é muito quente. A gente chega ali dias a 40 graus. Então o que acontece? Aqui especificamente tem uma diferença de temperatura em 24 horas muito grande. Então imagina, agora começa a montar aí o aquário do teu peixe beta. Eu tenho, vamos supor, um recipiente de 2 litros, tá? Já tá tudo errado. Eu não tenho um aquecedor com termostato, então eu tenho durante a manhã ali 16 graus e de tarde, sei lá, 27. Cara, realmente isso acontece aqui. O que vai acontecer com a água desse aquário? Cara, ela vai mudar durante o dia de uma forma muito grande, cara. E a temperatura, a oscilação de temperatura é um dos principais fatores de baixa na imunidade do teu peixe e, consequentemente, doenças. Então, presta atenção na temperatura do teu peixe. É claro, assim, ó, eu estou dando um exemplo aqui de onde eu moro. Cara, mas tu mora no Rio de Janeiro, vamos supor que ficou calor o dia todo, tu chega em casa e liga o ar-condicionado no 18. Mudou a temperatura do teu aquário, se tu não estiver usando um aquecedor com termostato. Teu peixe, ele, cara, não vai durar muito tempo. E o peixe beta é um peixe que vive 5 anos tranquilo, cara, quando tu consegue manter condições legais para eles. Então, se teu peixe beta vive menos que isso, saiba que tu não está dando condições ideais. Temperatura é extremamente importante, é um peixe tropical que vai viver muito bem em 25, 26 graus. Ele aguenta até 32 aí, mas mantém aí, se possível, nessa temperatura. Quarta coisa, constipação. O teu peixe beta, ele não consegue fazer cocô, literalmente. Ele fica com a barriga grande e fica com fezes ali dentro. Isso acontece por 2 motivos em específico. Quando tu tá usando uma ração de baixa qualidade e quando tu administra demais a ração. Eu vou te dar uma sugestão de ração. Normalmente eu utilizo uma ração da Tetra chamada Betamin. Tetra Betamin. Tá aí a imagem. Se tu quer também adquirir essa ração, eu vou deixar o link dessa ração ali também no primeiro comentário, junto com o curso Aquarismo Descomplicado. Então ali, nesse link no primeiro comentário, tu vai encontrar, na verdade, todos os itens que eu utilizo nos meus aquários. Tudo mesmo. Luminária, filtro, substrato, esponja magnética,
testes, todos os testes, todas as ações que eu utilizo também estão ali, então vale a pena dar uma olhada, porque se tu tem alguma dúvida de que filtro eu uso, quanto as especificações técnicas dele, tá tudo no primeiro comentário. Eu vou deixar essa ração também. É uma ração muito boa, e é interessante tu escolher essa ração, a Betamin, de bolinha, porque tu consegue dosar melhor e suja menos a água. Só que aí está um detalhe. Tu mudou para uma ração como essa da Tetra, tu já mudou para uma alimentação de qualidade. Então, a possibilidade de ele ficar constipado, que é muito comum nos betas, diminui muito. Só que a dosagem é uma coisa que tu tem que prestar muita atenção, porque o estômago do beta, basicamente, ele é do tamanho do olho. Cara, o olho do peixe beta é bem pequeno, então tu tem que prestar bem atenção. Logicamente que o estômago ele aumenta, diminui de tamanho, mas a sugestão que eu te dou é a sugestão de uma coisa que eu faço quando eu crio betas, né? Quando eu não crio na questão de reprodução, mas quando eu tenho um peixe beta, eu dou comida apenas uma vez no dia e dou no máximo 3 bolinhas para ele, dessa ração da Tetramin. Ah, Henrique, mas ele não vai ficar com fome. Cara, não vai ficar com fome. Confia em mim, teu peixe vai viver bem, ele vai ficar bem alimentado, dando uma vez ao dia 3 bolinhas, tá? Porque o peixe, ele é diferente do ser humano, ele não tem sangue quente, ele não consome tanta energia quanto animais de sangue quente como a gente, né? Ele não tem tanta energia para gastar. Então, dando uma vez ao dia, 3 bolinhas, ele não vai ficar constipado, ele vai ter o tempo de fazer digestão e teu peixe vai ficar muito bem alimentado. Vamos lá, eu acho que é número 5. Vamos supor, na quinta possibilidade, né, que tá fazendo teu peixe ficar apático. Vamos supor que tu tenha um aquário já legal, e tu tem um filtro já, ó, show de bola, ponto pra ti. Uma coisa que tu tem que se atentar quando tu tem um aquário com um peixe beta e filtro é a correnteza. O peixe beta, ele é um peixe de água parada, ele não gosta de correnteza. Ainda mais que agora, esses peixes que a gente tem em casa, ele é um peixe modificado geneticamente, né? O peixe selvagem em si, o beta selvagem, ele não é tão bonito e não tem nadadeira tão grande. O que isso quer dizer? Por que isso é importante? Pelo fato de ele ter uma nadadeira grande, ele ficar nadando contra uma correnteza muito forte faz ele cansar muito. Ele fica muito cansado. Então, ele começa a ficar mais paradinho. Ele não quer muito interagir com o ambiente, porque ele está sempre cansado. Então, observa o fluxo do teu filtro, se não está muito forte, fazendo teu peixe beta ficar muito tempo cansado. Então, é uma coisa muito interessante de se verificar, porque ele é realmente um peixe de água parada. Normalmente, eu utilizo, vamos supor aqui, eu tenho um aquarinho de 18 litros aqui, que eu já criei beta aqui dentro, eu tenho um filtro da Alias XP06, ele tem 250 litros horas, que também está disponível aqui no primeiro comentário, eu tenho esse filtro lá também para tu dar uma verificada nele. É um filtro que eu utilizo no mínimo de vazão, quando eu tenho peixe beta, porque eu não incomodo ele, eu consigo ter um bom fluxo ainda, tá? Em um aquário, por exemplo, de 18 litros, não incomodo ele e filtro o meu aquário, filtro a água do meu aquário no caso. Então, presta atenção, se teu peixe beta, observa se ele não fica o tempo todo nadando e se incomodando com o fluxo da água no teu aquário. Possibilidade 6, a altura do teu aquário. Para peixe beta não é interessante ter um aquário com uma altura maior que 30 centímetros. Por quê? Porque ele também vai cansar. Como assim? Cara, o peixe beta, ele é um peixe muito interessante porque ele respira o ar atmosférico. Ele vai lá em cima, na superfície, ele respira o ar atmosférico e volta. Então, se tu tem um aquário muito alto, o teu peixe beta ele precisa ficar cansando o tempo todo para ir lá em cima buscar o ar e voltar. Então não é interessante tu ter um aquário maior que 30 centímetros. Porém, existem estratégias que tu pode manter um aquário um pouco mais alto. Que é o quê? Utilizando plantas, né? Porque plantas
tem as folhas aqui no meio do caminho e ele pode literalmente descansar, e ele gosta de fazer isso. O beta é um peixe que literalmente ele deita no aquário. Então ele pode vir aqui, pega o ar e vem e descansa, ele deita nas folhas das plantas do teu aquário. Então tu pode colocar plantas, que como é que é o nome dessa planta aqui que eu esqueci? Eu sempre esqueço o nome dessa planta. Hygrophila polisperma, porque ela tem as folhinhas, né? Que é muito melhor que, por exemplo, uma valisneria. Ele não consegue deitar numa valisneria porque a folha da valisneria é reta. Então, uma Hygrophila polisperma é o ideal para que ele consiga deitar e descansar no meio do caminho. Porém, se tu não quer ter plantas no teu aquário, existe atualmente alguns equipamentinhos, né, uns utensílios que tu consegue fazer com que o teu peixe beta fique deitado, que é o caso aí dessas folhas que tu consegue grudar no vidro do aquário, serve como uma caminha para o beta, e então ele gruda ali, né, com velcro não, né, com um tentáculo, esqueci o nome desse negócio, ventosa, pela parte de dentro do aquário, então o teu beta ele consegue ficar deitado nessas folhinhas. Até vou deixar também no primeiro link aqui, caso tu queira adquirir para o teu beta, a folhinha aí, que é uma cama, para que ele não fique cansado. E o mais importante de tudo, não tão mais importante, na verdade tão importante quanto, é que é o seguinte, se tu tá errando em todas as outras possibilidades que a gente falou anteriormente, com certeza tu não tem um ecossistema no teu aquário. Cara, e tu precisa construir um ecossistema. Como é que tu vai ter um aquário que não tem um ecossistema? Porque, cara, os peixes, se a gente fosse comparar com os cachorros, cara, o cachorro, tu vai dar comida, tu vai dar o carinho, tu vai dar a vacina, tá, tudo bem. Só que, diferente dos peixes, para os peixes viverem bem, tu precisa criar um ecossistema. É como se tu fosse criar uma atmosfera para o teu cachorro respirar, onde tem a dose certa de oxigênio, hidrogênio, gás carbônico. Tá entendendo a complexidade? Então não é simplesmente tu colocar o peixe ali dentro e pronto. Tu precisa entender como funciona o ecossistema de um aquário e tu precisa criar condições para que esse ecossistema funcione. E isso é uma coisa que eu ensino lá no curso Aquarismo Descomplicado, em um passo a passo em vídeo, são mais de 8 horas em vídeo, onde cada aula, cara, é literalmente a montagem de um aquário do zero. Na verdade, é especificamente esse aquário aqui. Então, esse aquário eu monto do absoluto zero. Então, desde o vidro, da escolha do ambiente, no momento que eu vou colocar, por exemplo, a luminária, é uma aula específica sobre iluminação e como tu escolher a tua luminária. Eu vou colocar o filtro, é um vídeo específico sobre sistemas de filtragem, tipo de filtro. Então, cara, absolutamente completo em vídeo, não tem teoria. Então, cara, porque eu sou uma pessoa que gosta de aquário, e eu sei que tu gostando de aquário, tu não quer ver teoria, tu não quer ver um quadro com coisas escritas, tu quer ver o aquário em si se formando. Então, o aquarismo descomplicado é isso. Aulas práticas, onde tu consegue entender como funciona todo o ecossistema do aquário, para que tu consiga montar teu aquário sem muito trabalho, gastando pouco dinheiro. E ele tá no primeiro comentário. Toca no link, olha o vídeo e entra para a comunidade. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que tu vai gostar. Se esse vídeo te ajuda de alguma forma, pode deixar um like. Se não gostou, não te ajudou, deixa um dislike, não tem problema algum. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.